Boa noite, pessoal. O que mais é possível para hoje? Estava aqui colocando um brinquinho porque acabei de sair de uma troca de barras e de processos corporais que estava rolando aqui no espaço que fica na zona sul de Porto Alegre. E aí tinha tirado os brinquinhos, né, para poder receber mais relaxada. Aí coloquei agora. Então, né, estou aqui aguardando a Eleonora, colega que também é facilitadora de barra de Axis, facelift e mais de 60 processos corporais do Axis, assim como eu. E hoje a gente vai falar de mais dois processos. Um deles é o meu queridinho, a menina dos olhos, né? Que eu sempre digo isso, não escondo de ninguém, que é o Axis Facelift. E vamos falar um pouquinho também sobre um outro processo que é a eliminação e erradicação das memórias sexuais passadas. Memórias sexuais, depois a gente explica um pouquinho mais sobre do que se trata esse processo e também vai dizer como que a gente relacionou, por que a gente está trazendo esses dois processos juntos, né? Um facelift, que a gente sempre diz que são 33 energias que a gente ativa no corpo, que nos traz uma comunhão com o nosso corpo, uma energia de gratidão e gentileza com os corpos, começa pelo nosso. E junto a gente vai trazer esse que libera memórias sexuais que a gente traz do passado, que acompanham a gente no corpo, né? Por que a gente está conectando esses dois processos faltando menos de 30 dias para dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados. E a gente vai falar um pouquinho desses dois processos vinculados a relacionamento, né? Esses dois processos, eles nos contribuem muito para que a gente possa criar relacionamentos mais saudáveis, mais divertidos e mais nutritivos. Como que isso funciona? Já já a gente vai começar a falar. Por enquanto a gente está deixando vocês chegarem. Seja bem-vinda, Nath, Zazá, Josi, Ribamar, Dayara. E assim vai. Olha só, a Eleonora já tá por aqui. Eleonora, manda aí a solicitação que eu já te recebo pra gente poder iniciar a nossa live. Bastante gente aqui do Sul, a Eleonora é de Brasília, então vamos esperar também o pessoal de lá chegar. E assim, ó, vocês que já estão aí aguardando a gente iniciar essa live, como seria mandar aviãozinhos para que mais pessoas possam receber a contribuição dessa live? O quanto isso pode tornar a relação mais saudável? Sim, isso é possível com o auxílio de mais consciência e autoconhecimento. Oi, e hoje a gente está vindo aqui falar sobre dois processos que contribuem com isso, porque eles trazem muito, né, consciência com o corpo e autoconhecimento. Eleonora, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, maravilhosa. Tava trocando processos? Tava trocando o quê? Está. Eu vou te dizer assim, ó, que eu tô até um pouco zonza, porque hoje a gente fez os processos na energia do Binhu, né? Nossa, eu deixei rodando aqui o Binhu que está acontecendo, né? Sim. Então a gente foi. Pensa que espetáculo, né? Eu tava trocando com uma das gurias, ela recebendo o facelift e recebendo junto a sessão de sinfonia. Como pode ser mais grandioso isso? Né? Que maravilha. Eu também assisti desde de manhã. Tava muito gostoso. Acompanhei até agora. E acabou que eu adiei a minha classe para esse sábado. E eu tô também trocando, recebendo muito facelift. Tô amando. Tá fazendo muita diferença para mim, assim. Tô recebendo muito dessa energia ultimamente. Uhum. Pois então, né? Eu tava aqui antes de tu entrar, aguardando o pessoal chegar e falando um pouquinho, né? Que a gente vai. O que tem a ver o facelift com relacionamento? O que tem a ver o facelift com memórias sexuais, que é um outro processo, que eu vou dar workshop agora essa semana aqui. E o que isso tem a ver com
Dia dos Namorados, né? Primeiro que relação a gente constrói dia a dia. Só que a gente aproveita que o pessoal tá no clima, porque desde a época que eu era solteira, eu lembro que eu tinha meus rituais, sabe? Quando eu não tinha namorado, eu não ficava na lamentação. Eu me presenteava. Eu digo, é dia dos namorados, eu adoraria ganhar um presente. Então, como eu não tenho namorado, eu vou me presentear. E às vezes me comprava um perfume, comprava um hidratante, separava um vinhozinho, enfim. E falar sobre esse autocuidado já é entrar na energia do facelift energético, que ele nos possibilita, né? Essa gentileza, esse carinho com o corpo. Porque não adianta a gente buscar isso fora da gente, né? O Access o tempo inteiro ele fala sobre esse empoderamento, que é a gente acessar aquilo que a gente é. Então, e às vezes eu escuto frases, a gente lê, né? Seja aquela companhia que você gostaria de ter. Eu acho que aí a gente já pode entrar no tema, né? Então, antes de pensar assim, falar, quem tem relacionamento, quem não tem, a pergunta é, como é que está o relacionamento com o seu corpo, né? Com a sua vida? Quanto tu tem a honra, a permissão, a vulnerabilidade, a confiança em ti, em primeiro lugar. E isso tudo, o facelift, né, ao liberar os julgamentos, ele te traz. Ele te traz essa presença do teu corpo, essa questão da autoestima, né? Do autoconhecimento, do que tu considera bom para ti, do que não considera. E a partir daí, sim, tu pode olhar para o outro. Porque enquanto a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve, né? Exatamente. E eu tô até aqui com um livro que você está participando também, né? Do Corpo Certo para Você, né? Que é um livro que fala muito sobre isso, maravilhoso, que eu tô relendo agora no Clube do Livro, né? Que a Thaisa Campos está fazendo e tô relendo aqui para mim também, porque sempre é bom lembrar e relembrar, né? Que o Access fala muito assim, a gente cria todo o nosso ponto de vista, cria a nossa realidade, né? Mas o nosso ponto de vista também cria o nosso corpo, né? E se a gente não reconhece essa conexão com o nosso corpo, se a gente só usa o corpo como um pedaço de carne, né? Para se vestir, para comer, para levar a gente para os lugares e sentir dor. E a gente ainda briga com o bichinho quando ele está sentindo dor, achando que a culpa é do corpo, né? E na verdade, o corpo está só ali tentando sinalizar para a gente as coisas. E Pedindo esse corpo socorro, né? Esse corpo gordo, esse corpo com celulite, esse corpo isso, preguiçoso, né? E aí, quando a gente começa a aceitar essa abordagem, né? Ou pelo menos se conectar com essa nova abordagem que o Access traz para a gente, né? De reconhecer o nosso corpo como organismo sensorial, como organismo que está ali trazendo sempre consciência, que é responsável por conectar, né, os nossos sentidos, o nosso olfato, o nosso respirar, tudo, né? E quanto mais a gente está consciente e presente, mais a gente está com esses sentidos ligados, né? A gente está mais conectada com esses sentidos. E o órgão, né? Digamos assim, esse super órgão sensorial, né? Essa super, não é máquina, né? Mas esse órgão sensorial, Essa entidade, essa né? entidade sensorial que vai trazer mais dessa informação para a gente é o nosso corpo. Mas se a gente está brigando com o nosso corpo, se a gente não está se conectando, se a gente só acorda e dá bola para nossa mente, né? Que mente muitas vezes está o tempo inteiro, né, falando que a gente não pode, que a gente está errada, que a gente não é capaz, que a gente está feia, que a gente está inadequada. Se a gente ficar só nesse foco da mente, a gente fica completamente desconectada da gente, né? Aí isso atrapalha nos nossos relacionamentos amorosos, né? Isso interfere na nossa prosperidade, na nossa criação com dinheiro. Isso interfere em tudo na nossa vida. Quanto mais a gente se reconhece em todos os aspectos, inclusive o nosso corpo, e percebe que tem aqui, que isso aqui não é só um pedaço de carne, né? Que isso aqui tem uma rede neural incrível de informações que tudo que você fizer, tudo que você falar vai influenciar o trabalho dessa rede,
e você começa a falar, opa, se eu tô aqui inconsciente agindo contra mim, como que eu posso fazer agora para agir a meu favor, né? E essas técnicas, elas vêm para poder te tirar um pouco dessa forma automatizada de viver, que às vezes Funcionar. o corpo acostuma com isso, o corpo vicia nisso, né? Porque você sempre foi assim, o corpo vai agir da forma como você está falando que ele tem que agir. Mas se você der espaço para ele poder liberar as coisas que realmente não estão congruentes com a sua energia, nossa, gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né, Maquele? Acabou de E receber eu aí, acho né? Você recebeu o que é isso, facelift? né? Já Oi? recebeu o facelift? Hoje não, hoje eu não, eu apliquei facelift, mas hoje eu optei por fazer BMM 90% da função, né? Maravilhoso, maravilhoso. Que a semana passada não deu tempo de receber, mas eu já agendei, né? Uma das gurias que estavam aqui, que é isso, essa troca, eu promovo essa troca grande na segunda-feira, e aí quem vem nessa troca, se tem disponibilidade de mais algum horário durante a semana, a gente vai se encaixando a agenda, né? Para poder Sim. fazer mais do que uma troca por semana. As viciadinhas dos processos corporais, né? Mas pegando na linha do que está falando, né? O quanto isso interfere, então, por isso que a gente trouxe esse tema, porque assim, ó, todo mundo sabe, eu sou apaixonada pelo facelift. Então, eu já trabalhei, eu já trouxe lives falando do empoderamento, da energia da gratidão com o corpo, da prosperidade. Para mim, ele é um processo que, quando eu me aplico por meus 21 dias, assim, ó, eu criei muito financeiramente, porque ele abre para o dinheiro, eu tenho essa percepção. Já falei a respeito, né, dos clientes de geriatria com Alzheimer, Parkinson. E hoje a nossa pegada eu acho que a gente pode enfatizar um pouquinho essa questão, né, do quanto, quando a gente começa a perceber e ficar na consciência do que é bom para o nosso corpo, ao invés de, tipo, ir no piloto automático, que nem tu falou, que muitas vezes a gente se julga tanto e a gente permite, auto, a gente faz o autoabuso a se julgar e a partir daí a nossa frequência fica na frequência do abuso e o que acontece? Tudo é energia, né? Frequência se sintoniza com a mesma frequência. A gente acaba criando na nossa vida pessoas que também nos tratam da mesma forma. Então é aquela história assim, ó, tudo começa na gente. E eu acho que isso deveria, para mim, pelo menos quando eu vi isso a primeira vez no Axis, que tudo é com a gente, a autorresponsabilidade, isso para mim foi muito libertador. Porque aí a gente começa a perceber que o outro é só um reflexo. Tipo, opa, se eu tô com uma pessoa que de repente é abusiva comigo, onde eu estou me abusando, né? Opa, eu tô com uma pessoa que não me enxerga na relação, o quanto eu me enxergo no dia a dia. Hoje, tu falou ali, eu não tô com o meu livro aqui, tá lá embaixo, né? Eu tô fazendo o livro lá embaixo, na minha casa. Mas hoje a Tatá ainda falou de uma parte do livro onde falava a respeito do julgamento, né? Que ela disse assim, como seria se a gente tratasse o nosso pet com desrespeito, o tempo inteiro escorraçando, brigando, e como seria se a gente fizesse isso com o animalzinho? Ele se afasta e muitas vezes a gente faz isso com o nosso corpo. E a partir dessa criação nossa com o nosso corpo, a gente cria pessoas na nossa vida. Então, o facelift, sim, ele aumenta a tua assertividade de comunicação com o outro, porque ele melhora a tua comunicação com o teu corpo, né? Outras questões também que influenciam direto com o relacionamento, ele aumenta a libido, porque ele ativa toda uma questão hormonal, ele faz um rejuvenescimento hormonal, então ele aumenta o libido, né? Pessoas que sofrem de impotência sexual, o facelift também atua nesse sentido. Então, olha só, se tu tiver uma energia de honra, gratidão, permissão e confiança com o teu corpo, o que tu não vai criar com um parceiro que tiver a mesma energia? Porque se a gente está nessa energia, é esse tipo de parceria que a gente vai encontrar, né? Então, eu acho que assim, o facelift, para mim, ele é um dos processos mais completos nesse sentido. Até porque é importante a gente trazer que quando a gente faz o facelift, a gente também ativa algumas bandas, né? E uma delas é a banda dos implantes, que é onde estão todo. O que é implante para quem está chegando aqui? Os implantes, tipo, são
Coisas que a gente vai comprando, daí eu já vou dizer, eu falei a palavra coisas, já vou dar uma clareada nisso, que nos distraem da gente ser quem a gente é. Então, o que que acontece? Raiva, medo, vergonha, ciúmes, inveja, competição. Isso tudo faz parte dos implantes distratores que a gente limpa quando a gente corre as barras na banda de implante. E essa banda, a gente inicia o facelift ativando essa banda. Então, olha como é completo o facelift, né? Se tu não quiser fazer para rejuvenescer, para melhorar a aparência, se tu fizer só para melhorar a gentileza do teu corpo e a energia da gratidão no teu corpo, tu já vai criar muito para tua vida, né? Gratidão tem a ver com prosperidade, são duas energias que andam juntas. Julgamento e prosperidade não combinam, né? Eu sempre digo, são energias que brigam. Então, só nisso tu já vai ter muito benefício. Né? E outra Eu sou coisa, bem. Kelly, também que me veio muito, você falando assim, né? Esse reconhecimento, né? Tudo que acontece comigo é um espelho de algo que tem em mim. Não quer dizer que que é exatamente o que você é, mas tem algo em você sobre isso que às vezes você está fazendo com você, né? Como você trouxe. Às vezes você tá criando um autoabuso com o seu corpo, com a sua vida, e não está se percebendo. E aí, de repente, começa a acontecer coisas ao seu redor que estão te mostrando isso de outras formas, né? E aí, quando você começa a, né, fazer também as perguntas, que é uma ferramenta que a gente aprende tanto na classe de barras quanto do facelift, mas no facelift você vai começar a aprender a se comunicar com o seu corpo. Você vai poder pedir para o seu corpo ali para ele te ajudar a ter mais clareza no que não cria mais para você, no que não é nutritivo para você, no que não tá sendo legal para você naquele sentido, que às vezes você está tão acostumada a viver daquele jeito, com aquela pessoa, daquela forma de vida, mas o seu corpo está gritando, está falando, não, tá criando, tá abusando, tá... Só que aí você pode fazer uma escolha diferente, né? Aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, mas como que eu sempre vivi assim, eu não sei viver de outra forma. Eu sempre tive um relacionamento assim com tal pessoa. Eu não vou conseguir viver de outra forma. É aí que você vai poder acessar esses processos maravilhosos, que é o facelift e que a Maqueles vai falar agora também, que é muito poderoso para a questão também feminina, né, de relacionamentos, né, para você começar a liberar toda essa carga que já foi acumulada de anos, que de repente você não teve consciência e que o seu corpo foi acumulando. E às vezes, mesmo você escolhendo diferente, você perguntando diferente, você se propondo a ser diferente, tem um peso ali em você que te atrapalha de seguir em frente. Então você Já tem um libera. caminho, né? Exatamente. Eu gosto de comparar um pouco com a fisioterapia, que, por exemplo, quando alguém perde um movimento, vamos supor que alguém teve um AVC e por alguma razão não consegue mais estender o braço. O fisioterapeuta ele vai lá dar um estímulo, porque esse caminho já existe, que é fazer o movimento, que a gente chama de engrama. Então, o que a gente faz? A gente dá um estímulo para voltar ao caminho, né? Porque ele já está ali, já existe, a pessoa já conhece. E é assim que muitas vezes a gente reabilita, pegando o estímulo para gerar o reconhecimento de um caminho que já existe. Quando a gente funciona na vida, vamos supor, a base de muito julgamento, né? Aquela pessoa que se olha e se diz, ah, eu não sou boa bastante para estar com ninguém, por exemplo. Ou tu tem aquele julgamento a respeito. Eu tô falando porque sou mulher, né? Nós somos duas mulheres aqui, então eu vou trazer o nosso ponto de vista, mas serve para o homem também. Tipo, nenhum homem presta. Isso já é um caminho que tem no nosso cérebro, a gente já criou esse caminho, esse circuito, esse engrama, que é homem não presta. E nós somos uns baita criadores. Todos nós temos a capacidade de criar, né? Eu sou a criatividade, é um dos mantras que a gente fala no Axis também. Então, assim, ó, se tu disser que nem um homem presta, o que tu vai criar pra tua vida? Porque tu cria. A confirmação Homens que não disso, né? prestam. Vai Né? criar a confirmação Homens disso, que não né? prestam. Se um cara disser, se daqui a pouco é um homem que tá com aquele julgamento a respeito da classe feminina, e aí não interessa se é porque ele já sofreu, né, uma desilusão amorosa, ou se daqui a pouco ele viu o pai dele, a mãe dele, o pai dele sofria desilusão, sofreu uma desilusão amorosa com a mãe dele, e ele era pequeno e viu aquilo, ou se ele tá sempre no meio de amigos que fica repetindo isso que nenhuma mulher presta, e ele entra na
caminho, nesse circuito, nesse engrama de dizer que nenhuma mulher presta, o que vai acontecer na vida dele? Frequência, né? Tu não tem como sintonizar numa rádio de samba e querer ouvir música religiosa. Não rola. A mesma coisa é com aqueles julgamentos, os pontos de vista que a gente tem. Então, o facelift, ele faz muito isso de dentro para fora. Então, assim, ó, a gente nem sabe como acontece, porque vai ter um practitioner que vai te tocar, vai ativar as energias, e tu vai liberando isso de uma maneira muito suave, gentil pro corpo, né? Eu sou apaixonada. Eu acho uma energia, assim, ó, acolhedora. E aí tu vai liberando, quando tu vê, tu levanta na maca, tu já não tá mais com aquela sensação de que tu não é bom o bastante, que é sempre tua culpada de tudo. O facelift, ele vai te tirando esses julgamentos. E aí tu consegue até ter mais confiança consigo para saber se comunicar. Eu noto isso muito, Eleonora, nos homens, né? Porque alguns homens chegam aqui para mim, como é que chega? Ou eu atendo, são homens idosos que moram em geriatria e aí tem Parkinson, Alzheimer, e que acabam conhecendo barras de facelift, processo, porque eu começo como fisioterapeuta. Ou, normalmente, os homens que chegam aqui no meu espaço para receber atendimento, eles vêm, a maioria, por questões financeiras, né? Ah, minha mulher começou a fazer isso aí, arrumou outro emprego, coisa e tal, né? Ou tá vendendo mais. Aí eles vêm porque eles dizem, ah, não, esse babado funciona. Então, eles vêm para receber, né? E o que eu noto das mulheres que depois me comentam? Nossa, ele melhorou muito a comunicação, ele está muito mais afetivo com os filhos. Aquela coisa de chegar em casa sempre mal-humorado já é diferente. Então, mexe muito. Quando um recebe, muitas vezes, ele ainda muda a frequência no outro, né? De quem está ao redor. Isso é ótimo para uma relação. E agora eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho para quem tem já uma relação, né? Porque aí as pessoas podem dizer, ah, Mari, para que eu vou fazer liberação de memórias sexuais se eu já tenho uma relação? E se eu disser que essa relação pode melhorar? Porque muitas vezes, vamos supor, a Maqueles que tinha 30 não é a mesma Maqueles que tinha 45. Assim como a gente vai mudando, o parceiro vai mudando. E se a gente puder liberar memórias que a gente mesmo gerou, né, em tempos atrás, daqui a pouco tu falou uma coisa, sei lá, tu fez um comentário pro teu parceiro que aquilo magoou profundamente ele. E ele não falou nada. No momento que tu vai lá e faz esse outro processo que é as memórias sexuais, isso é liberado do corpo dele, né? Ou do teu, quando tu recebe, é liberado do teu corpo. E isso é um dos detalhes, mas esse de memórias sexuais, para quem está chegando aqui que nunca ouviu falar desse processo, eu acho legal a gente trazer. São processos todos que trabalham com energia. Então a gente não fica, a gente dá traz para o racional, mas na verdade eles não são cognitivos. Então, assim, para mim, a Eleonora não está aparecendo. Alguém que está assistindo a live tá nos vendo. Travou. Gente, alguém pode me dizer se está vendo, se não está vendo? A Eleonora caiu da live. Como pode melhorar, Eleonora? Volta aí. Cai, mas volta. E aí que eu estava falando, né, enquanto a Eleonora não entra. O que acontece? Todas as pessoas, a gente sempre, só eu, a Cláudia está assistindo. Ela não está mais. Vamos esperar então. Acho que agora vou esperar ela para ver se ela retorna. Acho que foi a internet dela que deu problema. Como pode melhorar isso? Enquanto isso eu vou falando, né? O que acontece? Toda pessoa com quem a gente tem um relacionamento sexual, um relacionamento emocional, afetivo, a gente cria um vínculo. Na constelação familiar, a gente chama de emaranhamento. Para o Axis, eu acho mais legal a gente usar o termo mesmo vínculo. A gente se conecta energeticamente com essas pessoas. E nosso corpinho, que é muito potente, ele vai comprando informações dessa pessoa. Te conectou com essa pessoa, vocês misturaram as energias e isso fica retido no teu corpo. Passa um tempo, daqui a pouco tu conhece uma outra pessoa. Vou chamar aqui, a Eleonora entrou.
passa um tempo, tu conhece uma outra pessoa, tem um relacionamento sexual. E às vezes, gente, pode ser um relacionamento de uma noite só. Isso também faz com que a gente se conecte energeticamente. Então, assim, ó, passa um tempo, tu te conecta com essa pessoa, tu acumula a energia daquela primeira pessoa mais essa segunda pessoa com quem tu te vinculou. E assim tu vai fazendo essa mistura energética. Lá pelas tantas, energia se mistura, tudo é energia. Quando vê, tu tá com a tua frequência muito parecida com essas pessoas que já passaram na tua vida. E aí o que que acontece? Tu não entende, poxa, eu mudo de relacionamento, o padrão se repete. Pegar sempre, Exatamente. pegar sempre pelo extremo, né? Ah, eu tinha um relacionamento abusivo, agora encontrei um outro namorado que também batia em mim, tá? Terminei com meu namorado, arrumei um chefe que é verbalmente agressivo que também abusa. Por quê? Porque tu foi comprando essas energias, elas estão em ti e tu acaba tendo essa frequência. Então esse E, processo vem e limpa todas essas energias e te deixa tu como tu é, né? E eu acho legal a gente trazer aqui para que vocês entendam assim, ó, todas as pessoas, né, têm coisas pesadas e leves na sua vida. Mas quem aqui já não ouviu uma história, ou já não passou por uma história assim, pá, quando eu tava com fulano, esse homem que tu tá descrevendo não é o mesmo homem com quem eu namorei. Ou às vezes, né, tu tem um parente que troca de namorada e uma namorada fala uma coisa totalmente diferente da mesma pessoa. E tu fica pensando, não pode ser a mesma pessoa. Por quê? Porque a gente vai despertar no outro aquilo que a gente tem em mais quantidade, né? Tudo aquilo que a gente foca, a gente cria mais daquilo. Então, se tu tá grata com o teu corpo, tu encontra o parceiro e tu é grata por ter esse parceiro, o que que tu vai despertar nele? Mais da energia de gratidão. Então, uma relação que tende a ter uma frequência mais alta, né? Falando de memórias sexuais, Eleonora. E sim, pode tem falar. uma outra pegada desse processo, e aí, como eu disse, a gente já falou isso em outras lives também. Para cada pessoa, o processo vai funcionar de uma maneira única, porque cada corpo é único. Mas há mulheres que, ao receber esse processo, emagreceram muito, Leonora. E daí, Sim, eu já ouvi falar. e aí né, o que que a gente atribui? Embora não tenha que trazer essas informações, mas é interessante. Uh, Quantas vezes uma mulher foi abusada, por exemplo, e aí ela quer se esconder, ela quer ter um corpo que não apareça muito, ou ela quer manter um distanciamento. E aí tem forma melhor do que tu manter um distanciamento, se tu tiver camadas e mais camadas de gordura, tu fica lá escondida, né? Então, por quê? Porque lá, né, e aí falando em mulher, eu vou falar um pouquinho da questão do útero. Eu faço trabalho com um grupo de mulheres. O nosso útero é o lugar onde mais se guarda memórias, né? Memórias ancestrais, memórias do feminino, todas são no útero. Então, o que que acontece? Essa memória tá lá, essa memória de dor, de abuso. Ah, um dia eu desabrochei, apareci demais e eu sofri um abuso. Ou ouvi uma violência verbal, né? Essa memória fica lá dentro quando tu começa a engordar com uma camada de proteção. Então, tu te esconde atrás das camadas de gordura. Aí tu recebe esse processo sem se dar conta, tu libera essa memória. Muitas vezes não vê assim conscientemente na sessão. E a partir dali, tu começa a emagrecer, né? Ao aplicar, ao receber esse processo. E, né? Olha como isso é grandioso. E tem muita questão também de, né, eu acho que talvez questões de aborto, ou algumas questões, né, assim, que foram muito traumáticas, que envolvem essa questão feminina, né, do feminino, do útero, do ovário, e aí não foi superada, isso pode reverberar no relacionamento, no peso, na dificuldade de ter filho, né? Quem já teve aborto, às vezes pode ter alguma questão ali energética que tem que liberar, que pode talvez contribuir, né? E o que me veio também é que, principalmente em relacionamento assim, de casamento, a gente, quem se casa, né, com religião, no religioso, né, a gente cria muitos pactos, votos, contratos, acordos.
Às vezes você casou, você casou, aí depois você quer casar de novo. Ou às vezes você casou e tá com essa pessoa, mas tem tanta coisa ali, sabe? Que a gente faz esse processo verbal, né? Que a gente indica que você faça sempre. Mas aí esse é um processo que pode ser no corpo, né? De liberar toda essa carga É de porque vínculos, né? Sexuais e de memórias que você cria com o parceiro, né? E eu acho legal isso que tu trouxe, porque eu até não ia trazer, porque como eu trabalho com outras ferramentas, constelação familiar, isso aparece direto e reto, a questão do aborto, né? Dos abusos. Então, até não ia entrar tão, não ia aprofundar tanto aqui na live sobre isso. Mas quantas vezes, né, tu faz, e antes, hoje eu tenho esse processo que eu acho maravilhoso, mas quantas vezes antes tu faz um divórcio energético, só que a memória continua no corpo, gente, né? E Exatamente. aí, tem mulheres que dizem assim, eu vou fazer eu já fiz não sei quantos anos de divórcio energético, mas vou fazer o outro. E é uma ferramenta que funciona, só que, pô, se tu conseguir fazer um divórcio energético, que é mais mental, né, e energético, e tu conseguir limpar essa energia que está solidificada no teu corpo, né? É uma escolha, gente. É uma escolha. Quem está ouvindo isso aí, se expandir, busque praticantes que façam esse processo. Eu e a Eleonora, a gente faz. A gente facilita, tanto que vai ter a classe agora que não tem pré-requisito para fazer, qualquer pessoa pode fazer. A gente está trazendo muito a visão feminina, mas se a gente pegar a questão da visão masculina também, quantas vezes, de repente, esse homem também tem memórias assim de ter sido magoado, hoje, daqui a pouco, por uma questão de criação, ter sido meio bruto com algum relacionamento, e aquilo vai contra o ser infinito dele. Então, o que acontece? Muitas vezes ele mesmo se culpa, e aquilo essa memória fica no corpo desse homem. E daqui a pouco, passam uns anos, ele está com problema de impotência, né? Ou daqui a pouco, daí a gente pode pegar a questão também do facelift, que trabalha com essa questão de libido, de ejaculação precoce. Quantas vezes a memória é isso identificar, né? Porque se eu ouviu, teve alguma fala que diminuiu ele como homem, ele se sentiu diminuído, e isso vai ficando na memória. Daqui a pouco começam os problemas físicos. Só que quando chega no físico, já passou por toda essa parte emocional, energética, e já existe essa memória nesse corpo criando uma realidade. Então acaba se envolvendo com mulheres que também são abusivas, com relacionamentos tóxicos, né? Por quê? Porque tá com isso presente na sua vida. E isso não acontece assim, a gente não escolhe, não é tipo, eu vou me envolver com fulano e vou ficar com tudo que é dele. Não, não é assim, não é racional. Agora, no momento que tu faz um processo desses, tu começa a perceber até o quanto a tua relação, quem já tem um parceiro, né, uma parceira, o quanto a tua relação vai mudando e como tu vai recebendo do teu parceiro coisas que tu não sabia que estavam ali. Né? Exatamente. Às vezes tem que ser trabalhado, às vezes uma coisa de um aborto, sei lá, qualquer experiência que você tenha tido, se você teve um câncer, às vezes você teve alguma coisa no seu corpo, aquilo ali registrou uma memória, né? Que te conecta aquilo ali. E às vezes você não fica presente consciente com o seu corpo, você se afasta e sexualmente isso pode abalar o seu corpo, né? Ou enfim, no seu relacionamento com você, com o seu corpo, com o seu marido, né? O que quer que seja. Então, realmente, são dois processos. E no facelift não tem esse processo, assim, tem outros, né? Não tem essa Não tem energia, essa né? energia, então vale a pena fazer também separado, né? No processo corporal. E nossos processos corporais, meu Deus. A gente pudesse, a gente ficava aqui falando, né? Porque tem muitos Sim. processos poderosos. E sabe, Leonora, eu fico pensando como que eu não descobri isso quando eu era mais nova, Ah, né? Porque o quanto a gente também. podia evitar de. Não é que a gente fala que a gente não evita, mas o quanto poderia ter sido mais suave, mais leve as relações. Até estar na consciência de perguntar para o corpo se aquela relação vai trazer. Hoje nós estávamos no Clube do Livro, ontem, onde foi falado isso, né? Vai se relacionar sexualmente com alguém? Pergunta se aquela pessoa vai ser grata pelo ato em si. Pergunta se isso vai. Se teu corpo quer isso. Porque daí a Exato. gente evita de acumular essas memórias. Como a gente não Nossa, tem o isso é hábito de bom fazer essas demais. perguntas,
como a gente não tem o hábito de fazer essas perguntas, como seria receber o processo para limpar esse corpinho aí, né? Entrar já essa. E outra coisa, deem de presente para os namorados uma sessão, né? Vamos fazer juntos, agendem, façam um atendimento um, depois o outro, e ver o que pode criar mais para essa relação. Namorados. Quando eu falo namorado, é todo mundo, gente. Porque eu acho que marido e mulher, né? Companheiro e companheira, são eternos namorados, né? E tu falou uma coisa muito legal, que foi a questão do casamento em si. Porque quando tu faz um voto de que até que a morte nos separe, e nós temos um ponto de vista que a gente não morre, a gente só troca de corpo, a gente só troca de dimensão, isso aqui é apenas uma experiência que a gente está vivendo, a gente acaba levando esse voto de uma realidade para outra, né? Não sabe lá quantas vezes uma pessoa já casou em outras vidas e aí retorna para cá e vem com esses votos, vem com essa memória desses votos. Se tu puder liberar isso, o quanto vai ser mais nutritivo para a tua relação atual ou tua relação futura, né? Olha, eu fazendo só os processos verbais, né? Eu fiz também a classe de conversando com as entidades, né? Há uma época atrás, e eu lembrei muito da Cíntia falando para mim, assim, além de você destruir, descriar todos os dias o seu relacionamento com seu marido, com todas as pessoas que você se relaciona, com seu corpo, faz também a quebra de pactos e votos que você tem com relação ao casamento. Menina, nessa época que eu comecei a fazer, como melhorou. E eu nem tinha percebido, mas depois que eu me toquei, eu falei, gente, tem alguma coisa diferente. Aí eu só fazendo os processos verbais, porque eu nem tinha processos corporais ainda, né? Agora com os processos corporais, fica bem melhor. Não, eu noto diferença, porque antes só com os divórcios energéticos eu percebia que dava uma rescindiva, né? As pessoas voltavam. E com esse processo aí, poxa, é muito diferente. E é legal porque tu pode receber da pessoa com quem tu já está, né? Porque às vezes eu vejo as mulheres assim, eu vou me separar do meu marido. E o que se requer para de repente tu receber um marido do teu marido coisas que tu nunca considerou que ele pudesse te entregar. E para a gente poder acessar e receber essas coisas diferentes, a gente tem que estar diferente, né? A gente tem que estar aberta a receber, né? Que é uma característica muito do feminino. Receber é uma característica feminina. Quando esse feminino está muito ferido, ele acaba se fechando e não recebendo. E o quanto esse processo aí de liberação de memórias pode ir curando esse feminino. Eu acho assim, é que nem a gente se junta para falar dos processos, daria para, né? Eu falaria assim por muito também, tempo. Viu, gente? Realmente. Quem tá na época de Dia dos Namorados, tá se sentindo meio brocochô, não tá conseguindo atrair aí a pessoa amada, ou tá com a pessoa, mas também não tá muito, né? O facelift dá um up nessa sua energia, né? Nessa sua autoconexão, nesse seu empoderamento com você, com o seu corpo. E a tendência é que você fique mais magnética, porque você vai se aceitar mais, você vai se conectar com o seu corpo. Então, aí talvez possa facilitar, né, a vida de um relacionamento novo, ou de melhorar o seu relacionamento, que estava meio, né? É muito bom também um processo. E eu acho importante, sempre pode melhorar, né? Sempre. O relacionamento sempre pode melhorar. Ele pode ir para um novo espaço que a gente nem sequer considerou que pudesse ir. Então, tem aquele filme que fala como se fosse a primeira vez, né? Que a menina sofre um acidente e aí o cara fica reconquistando ela todos os dias. Exatamente. E se através de um processo corporal desses tu pudesse ir mudando e acessando coisas diferentes dentro da tua relação, né? O que mais é possível? O que mais é possível, né? Maravilhoso. E você vai dar quando essa classe, amiga? Quarta-feira agora eu vou dar o workshop de memórias sexuais. Assim, eu sempre digo isso, gente. Caso alguém escolha fazer e não possa vir nessa data, me chama que a gente pode agendar uma outra data. Esse eu vou dar de tarde, mas se alguém quiser também fazer no turno da noite, a gente cria no outro dia à noite. Facelift esse mês eu já dei, então a próxima classe de facelift vai ser só em julho, porque em junho eu vou estar envolvida com... junho eu não vou dar facelift, só barras, por causa de questão de agenda. E final de
junho, início de julho, eu vou estar envolvida com as classes dos rondeles aqui em Porto Alegre. Então, para quem quiser, tu falou do TPE, né? A Cíntia Rondelli vai estar dando TPE, fundamento com a Cíntia e o Maurício, e 3 dias de corpo com o Maurício, que essa eu escolhi, né? Já está escolhido, vou refazer essa classe. Refazer não, porque com ele vai ser a primeira vez que eu faço. Então, quem tiver interesse em, de repente, fazer, final de julho já vai ter classe de facelift de novo. Tu é sábado que tu vai dar a classe de facelift? Sim, eu ia dar no sábado passado, aí teve mais 2 pessoas que me procuraram pedindo no dia 27. Eu falei, então vamos ver com as outras se de repente dá para mudar, né? Aí mudou, né? Então a gente vai dar no dia 27. E também aí facelift eu só vou dar, sei lá, acho que só em agosto agora em Brasília. E vou dar agora, quinta-feira, o processo do Sex and Fat, da reversão Qual? da célula de gordura. Esqueci de te falar, vou dar também, na quinta-feira agora. Tem um pessoal interessado em Vamos fazer. ter que fazer outro dia uma live falando desse processo, porque Do Sex é and um, Fat. é um outro processo também que te leva para um espaço de tu ser mais. Eu percebo, além da questão do emagrecimento, né? Sim, Mas a questão assim, ó, do quanto às vezes tu te segura e tu deixa de ser espontânea porque tu não quer ser esquisita, né? E exato. se ser esquisito for a nossa maior potência, o quanto a gente poderia criar nas nossas relações. Às vezes, assim, ó, tá chegando o dia dos namorados, a mulher pensa em fazer uma coisa mirabolante, mas aí já vai assim, não, isso seria muito esquisito. E sabe lá se não ia ser essa esquisitice aí única que tu tá criando, que pode se tornar inesquecível para tua relação, né? O É a sex energia pet, da ele nossa tem. potência atrofiada, né? É o que me veio aqui. Energia da nossa potência, do máximo que a gente tem ali, que tá para aflorar, mas a gente não deixa, a gente fica. A gente Não, tranca isso aqui não gordura. vai, não vai, não, deixa. É too much. O quanto que você não deixa, você não permite ser a intensidade do que você pode ser, né? Para realmente fazer e alcançar o que você deseja, né? Então, esse processo é para liberar isso também. Então, quinta-feira, viu, gente? Olha, O processo Sex and Fat, que ajuda a emagrecer, mas também ajuda várias coisas, a liberar a energia que é, está parada, né, no seu esse, corpo. esse processo aí, eu sempre tinha ele muito vinculado com a questão do emagrecimento, né? Porque ali fala nessa questão de tu atrofiar a tua energia que tu não acessa, transformando ela numa célula de gordura. Ele vai muito além, né? Porque quanta coisa a gente atrofia no corpo com dor, com doença, né? Com gordura. Então, gordura é um dos tipos de atrofia. Mas às vezes a gente atrofia a nossa relação, né? Exatamente. Quantas vezes a gente deixa de acessar o esquisito, o diferente na nossa relação e acaba atrofiando ela. Então, agora me veio isso, assim, ó, falando desse O que processo, né? Que a mais gente é está na pegada do possível? O que que mais mais é é possível? possível, exatamente. Então, fica o convite aí Acho para que quem é de é isso, Brasília. né? Fica o convite para quem é de Porto Alegre. Essa maravilhosa aí vai dar esse processo lindo. E eu vou dar em breve também. Logo depois Sim. eu vou dar esse. Acho que em junho eu vou dar Eu esse. acho assim, ó, bem legal, porque às vezes a gente traz as informações, as pessoas não conhecem, né? E daqui a pouco podem entrar em contato com a gente e a gente vai criando, né? Sendo a energia que se requer. Exatamente. E olha só, que coincidência. Eu vou ter que falar aqui na live. Azar, era um babado para falar no WhatsApp, mas vou falar com todo mundo. Tu já notou que a gente vem para as lives de cor igual, sem combinar? Uau! Não! Agora que você falou que Quando eu te vi sincronicidade, de né? preto, eu digo, como pode melhorar? Olha a sincronicidade. As nossas últimas 2 lives, as duas estavam de verde. Uau! Que mais é possível? Adorei. É Adoro. sendo a Sincronicidade energia que se total. requer, né? Que se requer para que a gente possa engajar mais ainda e, né, De poder engajar com mais criar. pessoas também, né? O que mais é possível. Exatamente. Gratidão, Eu Mackenzie. acho que é Amei. isso, né? Quem tiver Amei. interesse em fazer os cursos ou, né, nos buscar também para receber os atendimentos, entre em contato, né? Eleonora lá em Brasília, eu aqui em Porto Alegre, na zona sul de Porto Alegre. Estamos aí, né? Gratidão de novo por essa live. Gratidão maravilhosa. Até a Beijo, próxima. até a Próxima das próxima. várias.
Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Ah,